Olá, bem-vindos a mais um report mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de janeiro. Bom, no cenário internacional, o mês de janeiro começou já com bastante evento, muita volatilidade. Iniciamos aí o ano com os Estados Unidos ainda muito forte, teve um dado de payroll fortíssimo, acima de 200 mil, mostrando que a economia americana segue essa atuada aí de atividade firme, inclusive o PIB que saiu do último trimestre do ano passado mostrou a absorção doméstica, que é a parte de consumo bem forte, mostrando que a economia americana segue nesse padrão aí, crescendo ao redor de 3%. Por outro lado, a inflação vem em linha com o esperado, ainda sem apresentar aí grandes pressões. Acho que está todo mundo aguardando aí esse início de ano, para ver a inflação de janeiro, fevereiro e março, ver se vai ter alguma pressão com essa atividade mais firme e após o evento das eleições americanas, que está despertando aí um animal spirits nos empresários americanos, que tem a perspectiva dos impostos continuarem baixos. Tá? O próprio Fed, na sua decisão de manter os juros e indicar que março não vai cair, quer olhar os números, jogou uma possível queda mais para o meio do ano. Tá? A gente está até um viés que vai ser difícil o Fed cair, dado que a economia americana está muito firme. Contrapartida, a gente tem a Europa, continua fraca, a quantidade de atividade ainda decepcionando, tá? A inflação caminhando aí para a meta de 2%, isso fez com que o ECB reduzisse os juros mais uma de 0,25, indicasse mais uma redução na próxima reunião. O Canadá também caiu mais uma de 0,25 e o BOJ, o Japão, seguiu apertando a política, subindo mais uma alta de 25. Então, Trump assumiu no dia 20 de janeiro, já veio com a retórica de tarifa para negociar, em cima do México, do Canadá e da China, com toda a parte que ele não chama de trade war, mas de drug war, com foco ali na fronteira, para não passar na questão de drogas que estão entrando nos Estados Unidos, que tem até afetado a expectativa de vida dos americanos. Então, é um problema que ele quer acatar, ele tem conseguido nessa negociação, botar todo mundo na mesa para negociar, e adiou a discussão de guerra comercial em si, para ajudar a financiar o déficit, só para abril, pediu para o Departamento dos Estados Unidos fazer todos os estudos para começar essa outra fase mais para frente. Mas isso teve uma volatilidade ao longo do mês, o dólar global ficou muito forte, os próprios juros americanos chegou a abrir bastante nisso no mês, depois fechou, com o temor aí de tarifas, a inflação ali em linha com o esperado. E um evento super importante que mexeu bastante os mercados foi a questão do DeepSeek, que veio aí no concorrente ChatGPT com um custo muito mais barato, que é muito bom para a produtividade global, bom para as empresas que não poderiam ter acesso, mas um componente de valuation trouxe uma zerada grande na parte de tecnologia, de fluxo saindo das Mag 7, das principais empresas de tecnologias americanas, indo para um tipo de bolsa, que a gente chama de mais velho, indo no fluxo para o Dow Jones, para o Rush, acaba que isso transbordou aí para os emergentes, então a gente viu um movimento muito forte, bolsa de Latam, inclusive o Brasil andou bastante nesse fluxo global. Então estes foram os destaques aí da parte internacional. Bom, no Brasil esteve forte movimentos aí nos ativos, no mercado, até a WZ subiu aí 12,5%, teve um dólar aí que voltou para casa de 5,80, os juros futuros fecharam bastante, então apesar do número de inflação ter vindo muito ruim, então a gente separou aqui a parte de serviços subjacentes dentro do IPCA, mostrar a forte aceleração que teve na ponta, mostrando que finalmente a parte de serviços está começando a andar, está começando a incomodar. Só que a gente teve toda essa conjunção aí de fluxo global, voltando para emergente, saída de tech,
que ajudou aí na boa performance aí dos ativos brasileiros. Tivemos pesquisas, né, a aprovação do Lula caindo bastante, muitos políticos falando que o Lula vai ser inviável para 2026, então o mercado começou a olhar um pouquinho para as eleições já, e dado o nível de preço dos ativos brasileiros, que tinham piorado muito, né, no final do ano passado, proporcionou esse grande rally que a gente viu. Teve alguns números de atividades também mais fracos, né, corroborando um pouco o que o Copom, né, falou, que está começando a olhar também para a atividade, alguma desaceleração, trouxe muita discussão em relação ao comunicado. Veio a ata do Copom, eles corrigiram a parte de balanço de risco, dizem que seguem comprometidos para levar a Selic para um patamar que vai fazer a convergência da inflação para 3%. Né? De fato, a inflação segue sendo um problema, a devaluação cambial que a gente viu ainda não bateu tudo no IPCA, a gente está tendo uma calmaria aí também pela falta de notícia também, que ajudou no preço dos ativos, mas agora, né, o Congresso voltando agora em fevereiro, vamos voltar a ter discussão aí sobre fiscal mais acalorado, discutir orçamento, né, ter que rever todas as projeções do governo de gastos e receitas, pode voltar a trazer volatilidade mais para frente. Bom, agora falando sobre a performance dos fundos, né, foi um mês aí de bastante volatilidade, difícil aí de ter posições, o mercado mexeu bastante, né, inclusive o evento do DeepSeek mexeu em termos de fluxos, né, globais enormemente, né, impactando principalmente aqui nos ativos aqui do brasileiro. A gente estava com um VR mais negativo, acabou que a gente sofreu nessas posições, né. Então, começando a abrir aqui novos macro, né? Acho que o destaque negativo foi a parte de renda fixa local, perdeu 0,66. Os fundos de renda fixa também estavam aí, né, tomados em juros, tanto uma compra de implícita longa como tomado em juros, né? E após um Copom que a gente achou mais dúvida, né, a gente chegou a alongar um pouquinho da posição, e isso prejudicou bastante aí, o fundo aí na última semana do mês. Tá? A gente zerou as posições, né? No macro a gente bateu no stop mais rápido, a gente zerou, a renda fixa a gente está um pouquinho menor, encurtou, seguimos tomados em fevereiro. No macro também começamos a voltar, a gente acha que tem muito pouco prêmio na curva, as incertezas fiscais estão enormes, né? A inflação está muito ruim, a gente acha que essa melhora aí é meio temporária, a gente, à medida que saírem os próximos números de inflação, eu acho que o dólar, né, voltar aí a subir, né, junto com a volta do Congresso, acho que essa posição volta a ser vencedora. Tá? De fato, a gente reduziu a posição, então de olho para voltar a aumentar. Tá? Os fundos de renda fixa perderam mais, estão com posição maior do que o fundo macro. Tá? Outra posição que prejudicou foi a parte de renda fixa internacional, está com o viés aí tomado na parte longa americana. A gente acha que esses juros vão acima de 5. A gente chegou até a ver no início do mês aí, batendo 4,80 ali, o 10 anos, o 30 anos bateu ali próximo a 5%. A gente acha que a gente vai ver essas taxas ainda acima de 5%, porque a economia americana está muito firme, tá? E eu acho que o melhor da inflação, né, que foi muito ajudada pela parte de bens, né, já passou, e a gente vai continuar vendo a parte de serviços incomodando daqui para frente. Tá? Então a gente perdeu tanto de fundo macro quanto de fundos de renda fixa. O renda fixa enquadrado está com uma posição menor, se beneficiou também por fugir um pouco da volatilidade, né, de day trade durante a noite, né, com anúncio de tarifa, com volta, acabou que ele se beneficiou por estar com uma posição menor, não apresentou perdas ao longo do mês. Destaque positivo, né, bolsa, a gente pegou um movimento tanto na alta da bolsa americana, no início, né, do ano, né, então essa posição estava ali comprada em bolsa e comprada em dólar global, né, então essas duas posições se beneficiaram aí ao longo do mês, e depois com a confusão toda de saída de fluxo de tecnologia, a gente zerou, né, e estamos numa postura mais neutra agora. A posição que a gente pegou bem ao longo do mês também foi um venda-venda, né, vendido em Bolsa Brasil e vendido em dólar, né, se aproveitado desse carrego dobrado, e acabou que essa
calmaria aí e fluxo para ativo brasileiro, a gente conseguiu surfar bem essa melhora. Estou entrando em fevereiro aqui mais tático, tá? Assim, numa grande cabeça estrutural. Tá tendo fluxo, né, para emergente, para o Brasil. A gente não gosta dos preços, não gosta do cenário, acho que a incerteza fiscal é muito grande, mas estamos respeitando o mercado, teve um movimento grande, a gente errou, principalmente nos juros, mas estamos aí de olho para voltar a aumentar em tomado, mas na parte curta, né, fugindo dessa grande volatilidade que está tendo aí na parte longa de alocação global. Aí lá fora vamos seguir aí tentando pegar essa tomada de juros americanos e ficar mais tático aí na bolsa americana, né? O Trump está mais suave aí na parte de tarifas, né? Então a gente acha que o mercado pode seguir aí com os números de atividade fortes nos Estados Unidos, com a inflação ainda sem apresentar grande susto, né? E o mercado continuar aí tendo um início de ano com risk on, né? Então vamos tentar pegar esses movimentos. Olá, eu sou Vitor Ari, sócio e gestor de crédito aqui na Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o resultado de janeiro dos fundos de crédito aqui da casa. Antes de falar de janeiro especificamente, eu queria recapitular um pouco, né, de como que foi o fechamento ali do ano passado, né, dado que a gente viu agora em janeiro uma reversão de um movimento que aconteceu principalmente no último trimestre ali de 2024. Né? Então, a gente veio em 24 um ano de um forte fechamento dos spreads que aconteceu, né, nos primeiros 3 trimestres ali do ano. E no quarto trimestre a gente começou a ver um certo ajuste, né, desses spreads, ou seja, começou toda uma discussão se os spreads estavam ali já em patamares, né, ficando um pouco apertados, um pouco fechados ali, isso em torno de outubro, né, de 24. Por mais que de fato você teve um fechamento muito forte, você ainda estava em patamares, né, um pouco abaixo da média histórica, quando você olha para os índices de debêntures amplos ali, mas essa discussão começou a movimentar um pouco esses ajustes de carteira e você teve uma certa mudança no fluxo de captação dos fundos também. Então você começou a ver um fluxo que vinha muito forte arrefecer, né, em outubro, e novembro e dezembro a gente começou até a ver uma captação líquida negativa, né? Então resgate líquido dos fundos ali de crédito. E essa movimentação de aplicação de resgate dos fundos acabam se traduzindo ali na demanda por esses papéis no mercado secundário e também nas emissões. Então, o que a gente viu foi uma certa abertura marginal de spreads ali em outubro e novembro. Só que o que aconteceu em dezembro foi que, por conta dessa abertura marginal, você teve uma performance, né, mais fraca ali dos fundos, e isso acabou trigando também um movimento de resgate mais forte, o que pressionou um ajuste bem abrupto em dezembro. Né? A gente viu um ajuste muito forte dos spreads, a gente viu uma abertura de spreads ali bem acentuada, né? Cerca de 30 bases ali, e esses 30 bases acabaram machucando um pouco a performance dos fundos. Nesse momento, né, aqui olhando para o nosso lado, a gente também estava se posicionando dessa forma, a gente também estava ficando mais leve, ficando com o nível de caixa mais alto, e se posicionando em empresas que têm um perfil muito mais resiliente aos fatores macroeconômicos, então empresas menos alavancadas, empresas que têm uma previsibilidade de receita maior, empresas que têm sua receita ali indexada à inflação, para aguentar um ano que a gente espera que pode ter mais dificuldade de um cenário macro, né, quando a gente olha para juros apontando ali para o Selic de 15,5, né, ou até acima disso. Isso vai pressionar um pouco ali a atividade, vai pressionar um pouco ali o balanço das companhias. Então a gente tomou essa direção mais defensiva, isso ao longo do último TRI do ano passado. Só que o ajuste em dezembro foi tão forte, né, foi tão abrupto, que acabou abrindo diversas oportunidades. Se eu falo que os spreads abriram de forma ampla, né, ou seja, na média ali 30 bases, se você olhar nomes a nomes ali, você teve papéis que abriram muito mais do que isso, né? Até porque se houve uma rotação e um ajuste de carteiras onde os fundos se posicionaram em papéis que têm um perfil mais AAA, né, mais resiliente, aquelas empresas que sim, são um pouco mais alavancadas e um pouco mais sensíveis já chegaram a ter spreads em torno de CDI mais 5, 6, 7, até 8. Né? Então a gente começou a enxergar, nessa virada de ano, algumas oportunidades, né, em termos dos preços terem ficado assimétricos. Né? Óbvio,
separando muito o joio do trigo, imputando ali nos nossos modelos essa piora macro, imputando juros mais altos, imputando ali o que essas empresas podem sofrer. Mas a gente voltou a fazer algumas alocações que a gente considera oportunísticas ali, nesses papéis que a gente acha que o spread ficou um pouco exagerado assim, machucando ali um pouco o preço dessas empresas. Então a gente viu isso como uma oportunidade, mas nada como o que a gente já vinha trabalhando ao longo de 24. Né? A gente continua com um perfil de portfólio mais conservador, digamos assim, do que o que a gente trouxe ao longo de 24, mas a gente voltou a fazer essas alocações oportunísticas e a gente voltou a reduzir um pouco o nível de caixa que a gente tinha alcançado ali no fechamento de dezembro. Mas ainda, mais uma vez, com caixa também mais elevado do que o que a gente já trabalhou ao longo de 24, por esperar esse cenário que pode abrir novas oportunidades, né? Assim como apareceu agora em dezembro, a gente precisa desse caixa para novas oportunidades que possam surgir. Bom, isso é um pouco de como que a gente está posicionado, né? A gente teve aí uma boa performance em janeiro, né? Com 122 do CDI. Boa parte disso veio ali pelo carrego, de fato, das posições, mas boa parte disso se deu até pelo fechamento de spreads que a gente teve, já corrigindo um pouco daquele movimento abrupto de dezembro. Então, em janeiro a gente já viu, né, o mercado corrigindo um pouco do movimento. Esses resgates que vinham acontecendo em dezembro, né, e que até iniciou janeiro com um nível de resgates líquido na indústria também meio que se reverteu. A gente já começou a ver a aplicação voltando para a indústria. Isso tirou a pressão do mercado secundário. Então, a gente vê que deu uma normalizada, digamos assim, né, no mercado. E a gente acredita que para os próximos meses a gente está um pouco mais em voo cruzeiro, né? Assim, para os próximos 2 meses, que esses ajustes que precisariam ser feitos, né, já foram feitos ali no mês de dezembro. É como a gente está posicionado daqui para frente, né, e como que o nosso fundo performou ali no mês de janeiro. Então, da parte de crédito aqui, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Bom, é isso. Estou sempre disponível aqui para tirar dúvidas do cenário, tanto da equipe de gestão, equipe econômica. Só entrar em contato aí com o nosso time de RI, continuar seguindo a gente nas redes sociais. Então, um abraço, até a próxima hipótese, mês que vem.